Quem é Vasco sabe, o coração tem que ser forte para aguentar tanta emoção, mas para continuar na arquibancada vibrando com cada gol, a saúde tem que estar em dia. Com um bom plano de saúde, você cuida de quem ama e garante muitos campeonatos pela frente. Viriato Corretora de Seguros, saúde, proteção e tranquilidade para quem ama o Vasco. Entre em contato pelo telefone na tela e fale com o especialista. E aí, tá ligado? Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando uma semana que é a última do ano e promete ser quente. Tem muita informação aqui nesse Bom Dia Gigante. Hoje eu vou fazer um Bom Dia Gigante rápido, dinâmico, mas muito informativo e contando demais com a sua participação, mandando a sua mensagem, trocando uma ideia. Sempre é muito bom ter você aqui trocando ideia com a gente. Então você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante e compartilhe para chegar a outros vascaínos. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada para bater um papo com a gente nessa segunda-feira, como eu disse, recheada de informações e olha, tem muito detalhe importante, eu conto demais com a sua participação. Vamos falar muito sobre o mercado da bola. Daqui a pouco eu vou trazer informações importantes, contando com a participação de Jean Faísca, Flávio Dias. Aqui nesse Bom Dia Gigante eu conto demais também com a sua participação. E olha, eu vou trazer um recado para você, é da 7kBet. A 7kBet é a maior plataforma de apostas esportivas do planeta e agora é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Você pode acessar o site através do QR Code que está aí na tela. Aponte a câmera do seu celular. A 7kBet é a melhor plataforma, segura e confiável. A 7kBet, essa eu confio e essa eu indico. Aqui você pode fazer os melhores jogos de cassino e também as apostas esportivas no seu time de coração ou no seu esporte favorito. E o melhor, a 7kBet é regulamentada e totalmente segura. Para começar, é fácil. Você deposita apenas R$1, isso mesmo, apenas R$1, você já vai poder se divertir. É saque via Pix, apostou, ganhou, sacou, o dinheiro cai na hora. Você pode já fazer o seu cadastro grátis através do QR Code que está aí na tela e lembre-se que apostas esportivas são lazer, nunca investimento. Jogue com responsabilidade. 7kBet, a sua bet de verdade. Eu vou fazer o seguinte, vou trazer um recado rapidinho e já já a gente volta com muita informação aqui nesse Bom Dia Gigante. Fala, torcedor vascaíno, Guilherme do Grupo Rão. Eu tenho uma excelente notícia para você, para mim, meu coraçãozinho vascaíno. O Grupo Rão agora é um parceiro oficial da Atenção Vascaínos. Estaremos junto com vocês, com o Flávio, com o time, fazendo parte dessa família, trazendo as melhores notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e também oferecendo para vocês os benefícios que só a Atenção Vascaínos vai poder entregar para vocês. A gente começa com o Vasco e vamos estender isso para os outros clubes cariocas, claro, também é o nosso papel, mas é com muito orgulho que eu apresento para vocês aqui essa condição única dentro do Atenção Vascaínos. Então, você que é a audiência do programa, você vai ter um benefício exclusivo para você, vascaíno. Então vamos começar essa nova jornada, tudo de bom para o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, para a Atenção Vascaínos, para o Grupo Rão e vamos com tudo! Você já baixou o aplicativo do Mundo Rão? Ainda não? Faz o seguinte, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, está aí na tela. Você vai baixar gratuitamente o aplicativo leve, nem vai fazer peso no seu celular, mas vai te dar bons descontos, até porque no aplicativo do Mundo Rão tem muito desconto para você pedir a pizza do Rão, o Naja Rão, que é a comida árabe, o China Rão, a comida chinesa e também o Sushi Rão, que é a comida japonesa. Tudo já com preços bacanas. E na hora que você fizer o seu pedido, coloca o cupom promocional RÃO-Vascão para você ter R$12 de desconto em qualquer pedido que você fizer. Mundo Rão, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. Eu vou colocar aqui na tela 2 QR Codes. Daqui, ó, da 7kBet, para você fazer o seu cadastro gratuito lá na 7kBet, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, e também aqui do QR Code do nosso Live Pix, onde você pode mandar sua mensagem e ajudar muito o canal Atenção Vascaínos e participar dos programas com sua mensagem em áudio ou em texto. E detalhe, nesse mês de dezembro, o patrão ficou maluco, abriu espaço para o Live Pix, ser a caixinha do AV para a rapaziada que trabalha aqui o ano inteiro trazendo as principais informações para você. E você pode ajudar a gente com qualquer valor a partir de R$3. Você acessa o site do Live Pix, onde você coloca lá o seu nome,
a mensagem em texto ou em áudio e coloca ali um valor. A partir de R$ 3 pode colocar qualquer valor. Você vai gerar um link, copia esse link, vai lá no aplicativo do seu banco, faz o pagamento e você faz a doação aqui para a caixinha do AV dezembro. Vai ser bacana aqui para você poder ajudar a rapaziada aqui do canal Atenção Vascaínos. Então vou deixar aqui os QR Codes na tela para você também fazer parte também dessa família que é chamada Atenção Vascaínos. E você também pode ser membro do canal Atenção Vascaínos. Vou até colocar aqui o saque do AV, para você mandar mensagem para a gente através do WhatsApp. O Sérgio Quindes demora um pouquinho, mas vai te responder no 21 98411 5061 para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e, claro, participar não só de lives com a gente, bater um papo, trocar uma ideia, rapaziada lá, sempre de manhã, de noite, de madrugada, todo dia tá batendo papo lá, trocando ideias sobre as informações do Vasco. E a gente às vezes passa ali para bater um papo, eu, Flávio, Jean, rapaziada toda, Sérgio Quindes, a galera tá toda lá no grupo. Até o Cláudio Vini Cerdeira também tá no grupo. Então você entra em contato com a gente, 21 98411 5061, manda essa mensagem pra gente, para você também participar do nosso grupo de WhatsApp do canal Atenção Vascaínos. Sérgio Quindes vai te explicar lá como fazer para você mandar a sua mensagem. Você tem uma marca, tem uma empresa, quer divulgar aqui no canal Atenção Vascaínos, também aqui é um bom instrumento para você poder fazer contato com a gente. 21 98411 5061. Deixa eu deixar mais uma vez aqui os QR Codes da 7Kbet, aqui desse meu ladinho aqui, e também aqui em cima do Live Pix para você poder ajudar o canal Atenção Vascaínos. Olha, nessa segunda-feira a gente tem que começar falando já pensando em 2026, né? Muita coisa foi feita em 2025, o Vasco chegou na final da Copa do Brasil, acabou não conseguindo conquistar o título, tem muita coisa acontecendo no Vasco e a gente vai fazer aqui um passo a passo, até para você ficar muito bem informado, para ficar tranquilidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o mercado da bola, tem muita informação aqui nesse Bom Dia Gigante, mas antes vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre o elenco do Vasco 2025, o que terminou o Vasco em 2025, jogadores que estavam e que estão ainda no elenco do Vasco. Tá aqui, vou botar na tela aqui e vou fazer junto com vocês uma situação para a gente poder bater um papo e trocar uma ideia. Desses jogadores aqui de 2025, rapidamente, só tirar aqui o QR Code para poder não atrapalhar aqui a nossa imagem. Os jogadores do Vasco que estão aí na tela são jogadores que terminaram a temporada 2025. O que a gente pode passar para vocês, torcedores do Vasco que estão ligados aqui no canal Atenção Vascaínos? Dos goleiros, Léo Jardim vai ficar no Vasco. O Fuzato, a gente pode colocar até em amarelo, porque é o seguinte, o Vasco, como disse o Flávio Dias ontem, vai trazer um novo goleiro, e é bem provável que o Fuzato não fique no Vasco. O Vasco vai buscar tentar negociar o atleta, que até porque ele tem contrato com o Vasco. Então o Vasco vai tentar emprestá-lo, vai tentar negociação, vai tentar alguma coisa, mas o Fuzato é bem provável que não fique no Vasco para 2026. Já o Pablo e o Alan são jogadores da base do Vasco que já estouraram a idade, não dá para voltar, por exemplo, para o sub-20. O Felipe Gabriel ainda tem idade sub-20, por isso até que o Felipe Gabriel garanto que vai ficar no Vasco, até porque ele deve disputar nesse início de temporada ou a Copinha ou o Campeonato Carioca. Vai ser um jogador que vai ter mais chances em 2026. O Pablo e o Alan, um deles pode ficar e o outro pode ser emprestado, pelo menos nessa é a montagem do Vasco em relação aos goleiros para 2026. Então o Léo Jardim fica, Fuzato é bem provável que saia, o Vasco deve contratar um novo goleiro, Felipe Gabriel e mais um entre o Pablo e o Alan. Eu acredito mais no Pablo ficando e o Alan conseguindo, o Vasco tentando buscar um empréstimo até para poder ganhar rodagem desse jovem atleta da base do Vasco. Nas laterais, Paulo Henrique e Piton são jogadores que o Vasco conta para 2026, só que são jogadores negociáveis. Caso chegue aqui uma proposta em relação a colocar grana por esses atletas, eu acho que o Vasco deve fazer negócio. Não estou aqui cravando aqui que vai ser negociados, mas tem esses dois jogadores são jogadores hoje negociáveis. O Vasco conta com eles para 2026. Mas se chegar aqui um clube com grana para apostar nos atletas, eu acho que o Vasco faz negócio. Mas, em princípio, os dois ficam para 2026. Puma Rodrigues já renovou o contrato, vai ficar. Vitor Luiz, em princípio, também está. Só que, mais uma vez, é um jogador também negociável. Se apresentar aqui um clube com vontade de contratar o jogador, tem o contrato dele até o final de 2026. Acho também que é um jogador que fica ali entre amarelo, tá? É um jogador que pode ser negociado. Paulo Ricardo Paulinho é um jogador que está voltando de contusão. Inclusive, essa semana a gente
publicou no @avascaínos, ele e o Alisson participando de trabalhos lá no CT Moacir Barbosa de recuperação. Já está no campo, já tentando fazer a sua volta, mas é um jogador que hoje está lesionado. E a gente espera ter oportunidades ou não em 2026. E lembrando que Paulo Ricardo, Paulinho, fez o primeiro gol do Vasco em 2025, naquele empate com o Nova Iguaçu no começo do Campeonato Carioca. Mas é um jogador interessante, mas já chamou a atenção de outros clubes. É bem provável que, se ele voltando, estando bem, pode até ganhar chances, mas se aparecer um clube, o Vasco pode até tentar também negociar o atleta por empréstimo, até mesmo definitivo. O Leandrinho é a mesma situação. O Leandrinho é um jogador que não teve muitas oportunidades com o técnico Fernando Diniz, e eu acredito que também, se aparecer uma proposta boa, o Vasco deve negociar. O Riquelme, acho muito difícil continuar para 2025, por mais que tenha um pouco mais ainda de contrato, deve ser um jogador que o Vasco vai tentar fazer algum negócio referente para ele deixar o elenco do Vasco, um jogador que o Vasco não conta para 2026. Dos zagueiros, Lucas Freitas é uma situação que ainda requer certa tranquilidade para poder ser analisada. É um jogador que jogou muitas partidas em 2025, mas no final da temporada teve poucas chances. É um jogador que tem uma situação que ele pertence ao Palmeiras, mas tem ali 50% Palmeiras, 50% Vasco em caso de negociação. Tem contrato, tem ainda tempo de contrato com o Vasco, mas é um jogador que, se aparecer uma proposta, já se falaram, por exemplo, na Turquia, se acontecer, eu acho que o Vasco não dificultaria a saída desse atleta. Mas, em princípio, também está no elenco do Vasco para 2026, pelo menos no início da temporada. Robert Renan e Carlos Cuesta, o Vasco vai tentar a contratação definitiva desses dois atletas. O Carlos Cuesta agora no começo do ano de 2026 e o Robert Renan no meio do ano que vem, né? O Vasco deve também tentar a contratação definitiva desses dois atletas, então a gente já pode colocar que esses dois jogadores vão ficar para 2026. Maurício Lemos, um beijo, um abraço, tchau, já está saindo. E também Lucas Oliveira. Lucas Oliveira, o Flávio trouxe ontem, que é bem provável que ele acerte com o Ceará. É jogador que tem proposta de alguns times de Série B, mas é bem provável que ele vá para o Ceará, então também deixa o Vasco. Então o Vasco ficaria apenas com 3 jogadores, pelo menos num primeiro momento, para 2025, para esse setor defensivo. Nos volantes, Hugo Moura é um jogador que também está muito em baixa nesse final de ano com o técnico Fernando Diniz. Só que, por conta da questão dele poder jogar de zagueiro, pode ser um coringa ali para o Hugo Moura ficar para 2026. Mas posso colocar hoje como amarelo ali. Há uma possibilidade, sim, de deixar o clube. Não é um jogador que teve muito em alta nesse final de ano, muito pelo contrário, foi sendo expulso, enfim, deixando o Vasco a desejar em alguns momentos, mas como ele joga como zagueiro e o Vasco até agora ainda não fez efetivamente contratações para o setor defensivo, pode pelo menos ganhar uma sobrevida no começo de 2026, mas caso o Vasco consiga contratar 2 zagueiros, acho muito difícil o Hugo Moura ficar para 2026 também no Vasco. Jair renovou o contrato, está vindo de contusão, fica para 2026. Barros, com certeza fica, porque foi muito bem, terminou o ano muito bem, terminou até como titular, fica para 2026. Tietê também é uma dúvida, porque também, assim como o Hugo Moura, terminou o ano em baixa e fica ali em amarelo. Acho que tem contrato com o Vasco, mas acho que a diretoria do Vasco também vai pensar na possibilidade até de buscar alguma coisa para o Tietê. Vai depender do próprio jogador e do técnico Fernando Diniz. Thiago Mendes fica, Matheus Carvalho fica até pela questão da contusão, também está se recuperando, e o Paulinho também já está deixando o clube, jogador que deixa o Vasco, Paulinho, final de contrato dele agora em 2025. Os meias, pelo menos eu busquei aqui os meias com os meias que estão no site do Vasco, tá? Felipe Coutinho fica pelo menos até o meio do ano, tem contrato até o meio do ano, depois a gente vai ver o que o Vasco vai fazer, se vai renovar ou não, mas ele tem muito prestígio dentro do Vasco, não só com o técnico Fernando Diniz, mas também com a diretoria. Deve ser renovado o seu contrato. Estrela é um jogador também que chama atenção por ter tido poucas oportunidades, mas o Vasco também vai tentar ali o que vai fazer com o Estrela para 2026. É um jogador que me agrada bastante, agrada também a muitos no Vasco pela questão técnica, mas a questão física dele, o pessoal fica sempre com o pé atrás. Garré deve ser negociado, o Vasco vai tentando um outro clube para o Garré, porque não agradou o técnico Fernando Diniz, e o Rai Breno já foi emprestado para o Juventude. Nos atacantes, Verratti é um jogador que até chama a atenção de alguns clubes aqui no Brasil, com possibilidade de sondagem, como é que está a situação dele. Ele tem contrato até o final de 2026, mas eu acho que o Verratti deve ficar no Vasco pelo menos como opção. Ele não quer sair do Vasco,
O Vasco, em princípio, também trabalha com as possibilidades de outras contratações. Acho que o Verratti fica para 2026, pelo menos ali um jogador como opção para o banco de reservas. Ryan, tem a situação do Ryan em relação à questão de negócios para o mercado europeu. Muitos clubes já começam a sondar o Ryan, mas acredito que ele emplaca pelo menos o primeiro semestre de 2026 com a camisa do Vasco. Nuno Moreira fica, o David tem proposta de times aqui do Brasil, principalmente o Vitória da Bahia, que quer contratá-lo. O Vasco decide efetivamente a negociação só se acontecer uma coisa concreta, com coisa direta, que o clube venha aqui e faça a compra do David, aí o Vasco faz a negociação, até porque o Vasco ainda tem uma dívida com o Internacional, tudo bem que está lá escalonada na RJ, mas o David só seria negociado caso aconteça uma negociação em definitivo. Matheus França tem contrato com o Vasco até o meio do ano, deve ficar pelo menos no primeiro semestre. Andrés Gomes, o Vasco vai tentar a negociação em definitivo. GB é um jogador que pode ter mais oportunidades agora em 2026. Jean Davi já deixou o clube, rescisão de contrato, e o Adson também fica, até por estar se recuperando de contusão. Pelo menos esse é o elenco do Vasco. Ainda tem jogadores que estão voltando de empréstimo, mas enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E eu fiz o seguinte, eu perguntei ao meu parceiro Jean Faísca, quase que eu falei Jean Davi, Jean Faísca, sobre o time, o elenco do Vasco para 2026. Quais seriam as posições mais carentes que o Vasco precisa e tem que reforçar para 2026? Com a palavra, o meu parceiro Jean Faísca. Salve, Jean, conta pra gente. Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Olha, Emerson, falar sobre uma posição específica que o Vasco mais esteja precisando de reforço, eu confesso a você que eu não consigo. Eu acho que o Vasco precisa de reforços para todas as posições. Talvez o 9, aquele jogador que possa vir para resolver e colocar o Ryan na posição que ele mais rende, que é vir da direita para a esquerda, seja uma das posições que o Vasco mais precisa. Não podemos esquecer também da nossa zaga, porque hoje praticamente temos apenas 2 zagueiros confiáveis. Na lateral esquerda, com a ausência do Piton, o Diniz anda improvisando. Então é claro que precisa de um lateral esquerdo também. Volantes, hoje temos 2 aí que resolveram nessa reta final da Copa do Brasil. Tanto o Cauã Barros quanto o Thiago Mendes. E na reserva para esses jogadores? E um reserva para Coutinho? Quem será esse jogador que pode revezar com o Coutinho ou até mesmo brigar pela titularidade? Um outro extrema de velocidade, com força, com fara de gol, então também se faz necessário. Tá vendo? Tentei resumir aí, mas eu acho que o Vasco precisa de reforço para tudo que é posição. Inclusive um goleiro reserva. A gente tem aí no Léo Jardim o nosso porto de segurança, mas ficou claro que o Fusato não tem a mínima condição e o Felipe Gabriel devagarinho vai pegando espaço aí. E até bom para o Léo Jardim que ele tenha alguém de reserva para que possa devagarinho também aumentando o nível do Léo Jardim. A gente viu que o Fusato não foi legal. Então eu acredito que o Vasco precisa se reforçar em todas as posições. Hoje temos um time titular ok. Agora o nosso elenco faltam peças para que a gente possa começar o ano aí de uma forma bem competitiva. Valeu, Jean, obrigado pela sua análise aqui no Bom Dia Gigante. É isso, o Vasco vai ter que ir ao mercado e contratar algumas peças aí referente a, principalmente para dar armas para o técnico Fernando Diniz para 2026. O Vasco tem até um time razoável para bom, time que foi vice-campeão da Copa do Brasil, time a espinha dorsal do Vasco com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Esse time, por exemplo, deve começar o ano de 2026. Só que aquele negócio, se você traz 2 ou 3 jogadores ali para serem titulares, ou até mesmo para brigar por posição, você acaba tendo um elenco melhor para 2026. Eu vou trazer um recado aqui, da Fut Fanatics. A Fut Fanatics é uma loja virtual onde você pode comprar todos os produtos esportivos ligados ao Vasco e até produtos de outras marcas. Você compra através do site da Fut Fanatics, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado e você vai ter todos os produtos esportivos. E o detalhe, se você
você comprar colocando o cupom promocional Atenção Vascaínos, você tem 7% de desconto em qualquer compra que você fizer, até de produtos ligados a outros clubes. Você coloca o cupom promocional Atenção Vascaínos. E se pagar através do Pix, você ganha mais 10%, ou seja, 17% de desconto apenas com essa parceria do canal Atenção Vascaínos com a Fute Fanatics, Fute e muito mais. Deixa eu mais uma vez aqui agradecer a galera que tá mandando mensagem, trocando uma ideia. Tá aqui o QR Code da Seticabet, eu sempre erro aqui essas questões, tá? E também tá aqui o do LivePix, onde você pode mandar a sua mensagem através do LivePix. Você vai acessar o site através desse QR Code, coloca lá o seu nome, a sua mensagem, e a partir de R$3 você coloca ali um valor, gera um link, faz o pagamento do aplicativo do seu banco e você manda a sua mensagem e faz a sua doação para a caixinha do AV agora em dezembro. Vamos começar falando sobre o início da temporada 2026, em que o Vasco já sabe que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, já divulgou os classificados para disputarem o Cariocão 2026. Você está vendo aí todos os times envolvidos nessa competição que vão disputar o torneio, né? E já tá até, inclusive, a tabela das principais rodadas do Campeonato Estadual, que seria a Taça Guanabara. O Vasco vai estrear contra o Maricá, joga contra o Maricá em São Januário. No dia 15 de janeiro, tá pequeno aí na tela, mas dá pra ver, dia 15 de janeiro, uma quinta-feira, 9h30 da noite, Vasco e Maricá em São Januário. Então o Vasco já sabe aí os primeiros adversários. Primeiro o Vasco joga contra o Maricá, depois o Vasco recebe o Nova Iguaçu, na terceira rodada o Vasco já tem o clássico com o Flamengo, na quarta rodada o Vasco encara o Boa Vista, na quinta rodada o Vasco pega o Madureira e na sexta rodada o Vasco tem o clássico com o Botafogo. Então isso aí, todos os primeiros jogos que o Vasco vai fazer, os 6 primeiros jogos que o Vasco vai fazer no Campeonato Carioca, a tabela da competição. Só que tem um detalhe, né? Porque o Vasco vem trabalhando, vem treinando já com o time sub-20 do Vasco para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vasco está no grupo 12, vai disputar em Cravinhos com o I9 FC, o Velo Clube de São Paulo, os dois times de São Paulo, além do Guanabara City de Goiás. A pergunta é, que time que o Vasco vai para a Copinha 2026? Porque o time sub-20 do Vasco vem treinando, tem até um vídeo aqui da molecada do Vasco fazendo o seu treinamento, só que é o seguinte, a gente ainda não sabe quais jogadores vão para a Copinha e quais jogadores ficarão no Rio de Janeiro para iniciar o campeonato estadual, para jogar, por exemplo, esse jogo contra o Maricá, na primeira rodada do Campeonato Carioca. Então, assim, a gente fica nessa pergunta, a molecada da base viaja no dia 1º, já vai estourar os fogos do Réveillon, mas no dia 1º, de manhãzinha, já pega um ônibus e já vai para São Paulo, onde vai disputar essa Copa São Paulo. E, ao mesmo tempo, a gente fica na dúvida de quais desses atletas poderão jogar, por exemplo, o Campeonato Carioca inicialmente. Então a gente fica aqui na expectativa e qualquer informação a gente vai trazer aqui no canal Atenção Vascaínos para saber que time que o Vasco vai para o Campeonato Carioca, pelo menos inicialmente, e também para a Copa São Paulo. Há a possibilidade, como o Vasco vai jogar no dia 3, acho que, se não me engano, é dia 3, dia 6 e dia 8, são os 3 primeiros jogos que o Vasco vai fazer na Copa São Paulo. Dependendo, porque como o primeiro jogo do Campeonato Carioca é apenas no dia 14, os jogadores, o elenco sub-20 do Vasco vai para São Paulo, disputa essas primeiras partidas da fase de classificação e depois voltam para o Rio para poder fazer a estreia do Campeonato Carioca. Você até dá ritmo de jogo para a molecada, os moleques vão poder jogar a Copa São Paulo inicialmente, faz a fase de grupos e depois volta ao Rio de Janeiro para poder disputar as primeiras partidas. Aí você já vai ter sequência de jogo, já vai ter, por exemplo, alguns jogadores já com partidas serem feitas em 2026. Então a gente fica na expectativa, qualquer informação a gente traz aqui no canal Atenção Vascaínos. Vou fazer o seguinte, uma pausa rapidinha para já a gente falar sobre 2026, sobre a questão de grana. Como é que o Vasco vai poder investir em jogadores, poder trazer reforços importantes? Já a gente traz aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas antes, uma pausa rapidinha, só para a gente bater um papo aqui rapidamente, beber uma água e já a gente volta aqui na rapaziada ligada no canal Atenção Vascaínos. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. Venha Penedo, venha nos conhecer e venha experimentar as nossas linguiças e salsichas, as típicas comidas alemãs. Espero vocês. Atenção vascaínos, eu sou o Saulo Viana e nós estamos aqui numa região muito importante do nosso Amazonas, no Alto Solimões, aonde nós temos a tríplice fronteira entre os países do Brasil, a Colômbia e o Peru. A cidade de Tabatinga tem uma forte e grande diversidade cultural,
e também gastronômica. Aqui a gente vê um intenso vai e vem de brasileiros, colombianos e peruanos na cidade. E aqui no Alto Solimões e na cidade de Tabatinga não é diferente do resto do estado do Amazonas. Nós temos vários torcedores apaixonados pelo nosso Vasco que acompanham o nosso canal, o Atenção Vascaínos. E aqui é mais uma dica para que todas as pessoas que acompanham diariamente a notícia do nosso Vascão possam conhecer o estado do Amazonas. Valeu, Saulo Viana, grande abraço para você e grande abraço para o povo amazonense que é muito Vasco. Mande sua mensagem através do Live Pix, ajude o canal Atenção Vascaínos, tá aí o QR Code aqui em cima na tela para você apontar a câmera do seu celular e ser direcionado ao Live Pix, tem informações também na descrição, enfim, é importante você também participar também e mandar sua mensagem através do Live Pix. Olha, rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre 2026, sobre a questão de grana, né? Por que o Vasco tem uma expectativa muito grande para que 2026 seja um ano positivo para o Vasco na questão financeira? Rapidamente, a gente começa a falar coisas concretas, tá? As coisas concretas são as seguintes. Por exemplo, a Nike. A Nike já está assinada, vai ser patrocinadora esportiva do Vasco nos próximos 7 anos. O Vasco vai ter um ganho ainda maior do que tinha em relação à capa e até pela questão dos royalties também, enfim. O Vasco vai ter possibilidade de ter a sua marca exposta não só no Brasil, mas fora do Brasil, enfim. É uma marca internacional, assim, sem dúvida nenhuma, está na top 2 ou top 1 de marcas esportivas no mundo e a Nike será a fornecedora de material esportivo do Vasco. Então isso tem a questão da grana que vai entrar no Vasco a partir de 2026. Outra situação sobre a questão da Betfair, que termina o seu contrato agora no final do ano e o Vasco está sim buscando um novo patrocinador master, que promete ser um patrocinador ainda maior do que foi a Betfair nos últimos 2 anos. Então o Vasco tem a possibilidade de ter um patrocinador master melhor, com mais grana para 2026. Deve ser mesmo outra casa de bets, outra casa esportiva, e a gente fica na expectativa assim que sair a informação, a gente vai trazer aqui no canal Atenção Vascaínos. O Vasco também espera, e já deve ter recebido, enfim, vai receber nos próximos dias, a premiação tanto do Campeonato Brasileiro, pela 14ª colocação, tanto pela Copa do Brasil, pelo vice-campeonato. Então são valores que vão chegar no Vasco também para poder ajudar a manutenção e também, quem sabe até, a contratação de novos atletas. Eu acredito, a gente já falou isso aqui, inclusive agora na abertura desse Bom Dia Gigante com relação aos elencos, sobre a questão do Ryan. Eu não acho que o Ryan vai sair agora nesse início de ano. Até porque o Vasco rejeitou uma proposta muito grande do Zenit por 31 milhões de euros. Então o Vasco, lógico, se o Zenit chegar aqui com os 50 que foi pedido pelo Vasco, aí não tem jeito, não tem como segurar. Mas eu acredito que o Ryan deve emplacar o primeiro semestre de 2026 no Vasco. Mas ele deve ser vendido até o final, até o meio da temporada. E aí são valores muito altos que o Vasco também já conta para 2026 com a venda desse atleta que deve ser provavelmente a maior venda da história do Vasco e uma das maiores do futebol brasileiro, tá? Uma das maiores do futebol brasileiro, ficaria pelo menos entre os top 10 ali das vendas de jogadores do futebol brasileiro para o mercado europeu. Outra situação que a gente pode também acontecer já em 2026, sobre a situação da venda da SAF, né? Porque tem uma situação de arbitragem que deve acontecer no início da temporada e o nome do Marcos Lamáquia, filho do José Lamáquia, enteado da Leila Pereira, pode ser sim um novo investidor do Vasco. Ele já assinou todo o entendimento, lá os NDAs, vem conversando com a diretoria do Vasco, tem essa situação da arbitragem, mas olha, é bem provável que no ano de 2026, antes inclusive das eleições para presidente do Vasco, possa ter essa situação do Vasco ter um novo investidor. E aí é mais grana, né? Tem situação para você poder investir para 2026. O Vasco também, em 2026, tenta e já deve também ter a situação do novo São Januário, do potencial construtivo. O Flávio até trouxe essa informação ontem no AV Informa, de que as coisas podem acontecer já no primeiro trimestre aqui, em relação à compra do potencial construtivo do Vasco, e aí já iniciar, talvez, no meio do ano, as obras de São Januário. É difícil, tá? É uma questão burocrática, não depende do Vasco, né? Depende da grana entrar, depende de toda a situação para poder liberar e começarem as obras em São Januário. Mas o Vasco quer sim já começar em 2026 essas obras em São Januário. O Vasco também vem fazendo um trabalho muito bacana e muito importante também de
melhora na estrutura, principalmente do CT Moacir Barbosa. Tem o CT de Caxias, que é o CT da base, que o Vasco também tentando fazer melhorias, mas o CT Moacir Barbosa já vem ganhando algumas situações importantes de melhorias para os atletas, melhorias também para os funcionários, para a comissão técnica. Então também é uma situação importante que o Vasco vem fazendo. Isso também pode ser importante para o Vasco para poder angariar atletas, você mostrar que você tem estrutura. Isso é bacana para você ter um time melhor. Você está vendo aí a foto, por exemplo, do último jogo do Vasco na Copa do Brasil, em que todos os atletas estão ali perfilados, e o Vasco tem alguns atletas que podem deixar o clube, outros atletas que podem chegar. Então o time do Vasco deve ser muito reforçado para 2026. E claro, passa muito pela questão do Fernando Diniz. Alguns atletas que o Vasco vem conversando gostam da possibilidade de vir jogar no Vasco com o Fernando Diniz. É um atrativo. Você pode não gostar do Fernando Diniz, você pode ter críticas ao técnico Fernando Diniz, mas ele hoje é sim um atrativo para o Vasco buscar atletas. E, lógico, o trabalho que está sendo feito pelo Admar Lopes, que é o executivo de futebol do Vasco, que na última janela foi uma janela muito importante, 6 jogadores dos 6, 5 foram titulares na última partida, então um cara que tem o mercado hoje agrada bastante o trabalho que é feito pelo Admar, pela credibilidade, pelo jeito dele de trabalhar, é um cara que está sendo muito elogiado pelos empresários no futebol, pelo menos os que a gente tem em contato aqui. Então é um outro atrativo, o trabalho sério que está sendo feito pelo Admar Lopes no futebol do Vasco. Que ainda tem, para fechar o ano de 2026, a questão do Vasco disputar a Copa Sul-Americana. Ah, mas a Copa Sul-Americana é um torneio de segunda linha no futebol sul-americano. Ok, sem problema nenhum. Só que é mais uma vez o Vasco voltando a jogar uma competição internacional. E tem um detalhe, né? Se você olhar aí os clubes que estão envolvidos na Copa Sul-Americana, América de Cali, Atlético Mineiro, Atlético Nacional, Grêmio, o próprio São Paulo, Santos, ou seja, tem time, River Plate, Olímpia, são times aí que são times de milionários, enfim, Clube Nacional, Racing, Red Bull Bragantino, enfim, são marcas importantes que vão disputar a Copa Sul-Americana em 2026 e pode ser também um bom produto para o Vasco também poder vender a sua marca e também trazer jogadores importantes para 2026. Pelo menos a gente espera que o Vasco faça um 2026 ainda melhor, que o torcedor do Vasco seja ainda mais abraçado pelo clube e tenha a possibilidade, quem sabe até, de ganhar títulos em 2026. Eu acredito bastante, tá? Eu acredito bastante que o Vasco tem 5 condições de buscar, quem sabe, ganhar um Campeonato Carioca, ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, ir muito bem no Campeonato Brasileiro, enfim, você trazendo jogadores importantes, trazendo alguns atletas que possam ser um diferencial para o Vasco em 2026, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão do mercado da bola, é interessante a gente pensar que o Vasco possa dar um salto importante para 2026, seja um ano de afirmação do Vasco, pelo menos é a nossa aposta, pelo menos é a nossa torcida que a gente traz aqui no canal Atenção Vascaínos. E olha, por falar nisso, a gente tem aqui um quadro com notícias rápidas e diretas em nome do Supermercados Boa Sorte. Supermercados Boa Sorte tem 2 unidades, qualidade, atendimento e melhor preço para você. Boa sorte em tudo, boa sorte na vida. São 2 unidades, uma em Jaconé e outra em Praia Seca. Então você pode fazer a sua compra lá no Supermercados Boa Sorte, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. Deixa eu trazer primeira informação para a rapaziada aqui sobre a questão do Paulo Henrique. Paulo Henrique, que ontem publicou nas suas redes sociais que assinou o contrato com a Nike. Também vai vestir Nike a partir do ano que vem. O Paulo Henrique vai vestir a marca que será a patrocinadora esportiva do Vasco. E detalhe, a Nike também é da seleção brasileira. Quem sabe aí o Paulo Henrique, que não fez um final de ano muito bom, mas foi convocado nas 2 últimas convocações pelo técnico Carlo Ancelotti. Então, o Paulo Henrique ainda tem aspiração para tentar chegar à Copa do Mundo de 2026. Quem deve estar muito bem no elenco do Vasco para 2026 é o JP, né? O João Murilo, JP Murilo, João Pedro Murilo, que pode ser um jogador de reforço para o Vasco em 2026. É um jogador que estava emprestado ao Avaí, volta ao clube e quem sabe também não inicie 2026 aí no Campeonato Carioca, podendo ser um jogador importante para iniciar a temporada e quem sabe não agrade o técnico Fernando Diniz para ser um jogador a mais para o ano que vem. Outro jogador também que volta de empréstimo é o Lincoln, zagueiro, estava no Volta Redonda, teve pouquíssimas oportunidades por lá, volta ao Vasco e também pode ser um jogador que o Vasco possa pelo menos utilizar nesse início de temporada para ver se o técnico Fernando Diniz agrada ou não o treinador. Esse jovem zagueiro Lincoln, que foi capitão do time sub-20 do Vasco até o ano passado, foi emprestado ao Volta Redonda, acabou tendo poucas oportunidades. Em 2026 pode pelo menos iniciar o ano aí jogando com a camisa do Vasco. E esse quadro é um oferecimento dos Supermercados. Boa sorte!
Todo dia no supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo, boa sorte na vida. E o recado que a gente traz agora é da loja Pompadour. A Pompadour fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas 3.555. Vá lá na Pompadour e compre o presente para a pessoa que você gosta. Pode até comprar perfumes, tem joias, tem relógios e você acerta o presente certo para a pessoa que você ama. Compre na Pompadour. Você não deu presente de Natal para a pessoa que você ama? Ela está emburrada com você? Faz o seguinte: compra lá na Pompadour, que eu tenho certeza que o presente que você comprar na Pompadour vai amenizar qualquer erro que você teve aqui nesse Natal. Aproveita que é final de ano, diz o seguinte: não comprei no Natal, mas no final de ano tô te dando esse presente. Compre na Pompadour. O endereço está aqui na tela, Pompadour também no Instagram, @Pompadour_Square. Você tem todas as informações na palma da sua mão. Deixa eu mais uma vez aqui agradecer a galera que está mandando mensagem através do LivePix. Você está vendo aqui o QR Code na tela. Aponte a câmera do seu celular, você vai ser direcionado ao site do LivePix, onde você coloca o seu nome, a sua mensagem e um valor ali a partir de R$3. Você coloca qualquer valor. Gera um link, pega esse link, copia, vai lá no aplicativo do seu banco, faz o pagamento e você faz a doação aqui pro canal Atenção Vascaínos e participe aqui com mensagem com a rapaziada que sempre manda mensagem no LivePix. A gente agradece demais. Daqui a pouco eu vou dar uma passada lá no LivePix e agradecer as mensagens que chegaram aqui no canal Atenção Vascaínos. E agora, para tudo que você está fazendo, vamos falar sobre mercado da bola. E o mercado da bola, quem traz informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos é ele, Flávio Dias, com a gente aqui nesse Bom Dia Gigante. Fala, Flávio, conta pra gente esses detalhes aí do mercado da bola e daqui a pouco também vou trazer algumas informações. Fala pra gente, Flávio, bom dia! Bom dia, Emerson Rocha, bom dia pra você e pra todos aqueles ligados no Bom Dia Gigante. O Vasco apressa a negociação para poder já apresentar seus primeiros reforços para a temporada de 2026, que começa logo na primeira quinzena de janeiro com a estreia no Campeonato Carioca, que deve ter um time mais mesclado. E no dia 28, a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, jogando na abertura do Nacional. Portanto, quanto mais célere for a movimentação de contratação, melhor. O Vasco vai conseguir ter um elenco ainda mais pronto. Mas o mais importante, o Vasco quer contratar certo, quer buscar certo, os jogadores certos. E busca pelo menos 3 nomes que possam ainda mais reforçar essa espinha dorsal. Um zagueiro, um meio de campo e um atacante. 3 jogadores que possam chegar e impactar na formação de um time que depois de muito tempo o Vasco terá o mesmo para a temporada 2026. A base está formada. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Piton, Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Ryan, Nuno e Andrés Gomes. É um time que tem jogadores com contratos mais longos, com jogadores que não vão sair. Ryan recebeu uma proposta, o Vasco negou e não vai vender o jogador por agora. Enfim, então esse é um privilégio de um time que manteve sua equipe principal, que mantém o seu treinador e, reforçando pontualmente, vai ter uma equipe bastante competitiva para o ano que vem. Jogador de meio de campo, como a gente trouxe na sexta-feira, o Vasco negocia com um meia, um camisa 8, né? Pode ser aí camisa 12, camisa 20, camisa 15, mas a posição, como um segundo volante. Busca um zagueiro pesado, um jogador de imposição e busca também um atacante, que não é um centroavante. O Vasco busca um atacante para poder ter um jogador de peso lá na frente. Mas também busca posições adjacentes. Johan Rojas, jogador está realmente de saída do México, está de saída do Monterrey. Companheiros mexicanos me informaram ontem que Luca Orediano realmente está fechando com o Monterrey e Rojas, que não se adaptou ao futebol mexicano e foi uma decepção, apesar de ser um jogador de muita qualidade técnica, praticamente unânime. Acharam os companheiros que Rojas não se adaptou à maneira de velocidade e de intensidade do futebol mexicano e que no Brasil ele vai se adaptar.
Tá fechado com o Vasco? Não, mas as negociações estão bem avançadas, não é uma negociação difícil, porque realmente ele não vai ficar no Monterrey. Sobre Luiz Guilherme, atacante do West Ham, o Vasco fez sim uma sondagem. Buscou saber dos empresários como está a situação de Luiz Guilherme. Ele não joga, não está jogando no futebol inglês, no time West Ham, e está ali, né, precisando ter minutagem, está precisando jogar. Há uma possibilidade do Sporting de Lisboa cacifar a contratação do atleta, mas o Vasco tenta repatriá-lo. É uma opção por ser um atacante de perna esquerda jogando pelos lados do campo. O Vasco que fez uma consulta apenas ao zagueiro Arthur Chaves, jogador que está no Hoffenheim, jogador de 24 anos de idade, jogador de seleção de base, que fez dupla de zaga com o Robert Renan nas seleções de base do Brasil, foi em 2022 para o Viseu, time português, e foi contratado pelos alemães do Hoffenheim, jogador que saiu da base e do profissional do Avaí. Mas seria um jogador muito mais para composição, jogador que tem contrato com o Hoffenheim, não é tão fácil assim, mas o Vasco busca, como eu disse, para uma composição, já que Lucas Oliveira está saindo, o destino deve ser o Ceará. O empresário do jogador Márcio Bittencourt me disse que existem outras possibilidades de Série B, por exemplo, o Novo Horizontino tem interesse, seria uma possibilidade, mas hoje o Ceará realmente é o caminho. 30% da negociação futura o Vasco terá. O Vasco que faz a troca de 1 ano de contrato, Lucas Oliveira abre mão e o Vasco libera o jogador para o clube cearense. São esses os movimentos do Vasco, Emerson. A gente está buscando mais informações, estaremos apurando durante o dia e logo mais na nossa tradicional live a gente vai trazer todas as notícias que a gente puder apurar. Grande abraço, Emerson. A gente se vê. Tchau. Valeu, Flávio. Obrigado pelas informações. Flávio Dias trazendo aqui nesse Bom Dia Gigante para a gente deixar muito bem informado a galera que está seguindo aqui o canal, a galera que é inscrita no canal Atenção Vascaínos. O Flávio ontem fez um AV em forma de 2 horas de duração, um final de domingo, imagina, com muita informação. O Flávio trouxe ontem, a galera que pôde assistir também já pegou alguns detalhes importantes. Vamos aqui rapidamente fazer um resumo rápido, que o resumo rápido é redundância, né? Mas vamos lá. O Juan Rojas, jogador colombiano do Monterrey, um jogador que está muito bem encaminhado a sua vinda ao Brasil, e é bem provável que seja o Vasco o destino desse atleta. Como disse o Flávio, ainda não está acertado, mas é um jogador muito bem encaminhada. Essa possibilidade de contratação do Vasco seria um jogador para meio atacante, que sabe jogar também pelas pontas. É uma espécie, vamos dizer assim, de Nuno Moreira, sabe? Jogador que é habilidoso, que sabe jogar no meio, com construção, jogador também de passos curtos, enfim. A gente fica na expectativa da contratação desse atleta de 23 anos, colombiano, mais um colombiano que pode chegar ao Vasco depois de Andrés Gomes e Carlos Cuesta. Pode ser aí o Juan Rojas, jogador que pertence ao Monterrey, e o Vasco pode fazer a contratação por empréstimo de 1 ano, com a possibilidade de comprá-lo em definitivo ao final desse empréstimo. O Flávio falou sobre a questão do Luiz Guilherme, atacante, jogador do West Ham, 19 anos, jogador que fez base no Palmeiras, foi vendido por 23 milhões de euros à Europa, mas acabou não se adaptando, fez pouquíssimos jogos pelo West Ham. O Sporting de Lisboa é uma possibilidade sim de contratá-lo em definitivo, esse atleta, mas vai depender do próprio jogador e seu staff. Se ele quiser permanecer na Europa, acredito eu que vai para Portugal. Caso ele queira e escolha volta para o Brasil, o Vasco acena com a possibilidade. Ele é canhoto, é um jogador que também sabe jogar pelo lado do campo e pode ser sim uma possibilidade. O Vasco fez a sondagem. Caso apareça a possibilidade de contratação, o Vasco vai tentar sim Luiz Guilherme, atacante do West Ham. O Flávio também falou sobre a questão do Brenner, um jogador que hoje pertence à Udinese, é um jogador que estava emprestado ao Cincinnati dos Estados Unidos, já deixou o clube americano e não deve continuar no clube italiano para 2026. O São Paulo é um time que entrou também na briga pela contratação desse atleta, até porque ele é cria de Cotia, tem um carinho muito grande pelo São Paulo, mas também tem um carinho muito grande pelo Fernando Diniz. Então vai depender do próprio atleta. Acho que as negociações são situações que podem acontecer, mas também o São Paulo chega forte também na contratação do atleta. Vai depender do próprio Brenner. Se o Brenner optar em jogar pelo Vasco, ele vai vir. Se o Vasco ele depender de jogar pelo São Paulo, ele vai para São Paulo. Então vai ficar muito na mão do jogador. O Vasco já fez a sondagem, já fez ali, apresentou situações que pode trazer, mas enfim, vai depender do próprio jogador aceitar ou não
vir para o Vasco. Deixa eu trazer aqui 2 nomes, que é legal a gente também bater um papo e trazer algumas situações, porque o torcedor, quando aparece, por exemplo, assim, o Vasco sondou o Luiz Guilherme, que eu acabei de falar aqui agora. Não quer dizer que o Vasco vai contratar e tá certo, tá tudo contratado. Não, cara. Há conversas, negociação. Até quando você vai comprar um carro, você chega na concessionária, o carro custa, sei lá, 40 mil reais. E você tem 35. Falei, pô, irmão, eu não quero comprar por 40, mas eu tenho 35. Se eu der mais 2 aqui, 37 você vende. Aí o cara, pô, mas 37 fica abaixo da tabela FIP. Sempre são negociações difíceis. Pode acontecer, como não pode acontecer. Virou até meme do Flávio, né? Mas assim, são construções que podem acontecer. E logicamente, quando você tem um interesse no atleta em que você apresenta uma proposta, olha, a gente está com isso aqui, o que você acha que você... Não quer dizer que está certo que vai trazer. Pode ser que o atleta goste da proposta, o clube talvez fique um pouco com o pé atrás, mas o staff não queira, a família não quer voltar ao Brasil, enfim, são situações que podem acontecer. Por exemplo, muito se falou do Douglas Luiz, o volante Douglas Luiz, revelado no Vasco, que está no Nottingham Forest. Ele está emprestado pela Juventus de Turim para o Nottingham Forest. É um jogador que tem contrato até o meio do ano com o time inglês. E se ele chegar às metas alcançadas, ele vai ser contratado em definitivo pelo clube inglês. Só que ele não vem jogando. No último jogo, inclusive, no fim de semana, ficou no banco de reservas o tempo inteiro. Está tendo poucos minutos. E ele tem uma meta para cumprir para ser contratado em definitivo e não vem agradando. Pode ser que o Vasco chegue ali no meio do caminho e apresente, olha, Douglas, eu estou com uma situação aqui, por que você não vem para o Vasco? Enfim, o Vasco só está ali olhando a situação do atleta. E, logicamente, que há uma conversa aqui, tem um Coutinho que é muito amigo dele, enfim, pode ser que tenha já um início de burburinho. O Flávio até trouxe ontem que o Vasco tem sim a possibilidade de contratar um volante para chegar aqui e tomar conta da posição. Quem sabe não seja o Douglas Luiz, mas mais uma vez, o torcedor do Vasco que entenda aqui as informações é que ninguém está cravando que o Douglas Luiz será jogador do Vasco, não. Mas há conversas, há interesses, há sondagens, isso pode acontecer. Ninguém está dizendo aqui que por conta de uma sondagem já está certa a contratação. Aí o cara não vem, porque a culpa é de vocês, que vocês falaram que... Não, ninguém falou que ia vir, só disse que é uma sondagem. Por exemplo, outros companheiros disseram sobre a questão do John Arias. É um jogador que hoje lá na Europa, lá no Wolverhampton, também não está bem. É o último colocado da competição, tem apenas 2 pontos, nenhuma vitória, é o lanterna, e o John Arias não se adaptou à Inglaterra. Ele quer voltar à América do Sul. Pode ser o Brasil? Pode ser o Brasil. Uma informação que eu tenho é que no Fluminense, em princípio, não será. Até porque eles são muito mal lá do Fluminense. Não estou aqui querendo fazer demagogia, nem falando mal do clube alheio. Muito pelo contrário, estou dizendo aqui as informações que a gente tem. Que é um jogador, por exemplo, que hoje vai ter um jogo Wolverhampton e Manchester United. Se ele não for relacionado, é bem provável que ele esteja já voltando à América do Sul, tá? Mas é uma possibilidade. E a gente fica na espreita. Vasco, Palmeiras, Flamengo já demonstrou interesse no atleta, que não é um salário muito alto lá no mercado inglês. Então, quem sabe aqui, já com um salário maior, pode ser uma possibilidade. Mas, enfim, a gente está trazendo aqui situações que estão acontecendo. Ninguém está cravando que o John Arias será reforço do Vasco. Não. São possibilidades e o Vasco tem interesse. Interesse tem. Mas, se vai ser contratado ou não, é uma outra situação. Então, a gente está trazendo aqui os detalhes para você ligado aqui nesse Bom Dia Gigante. E, para fechar, falar sobre Otamendi, zagueiro argentino que pertence ao Benfica. Ele tem contrato até o meio do ano que vem. Meu parceiro, meu irmão, o homem mais lindo dessa internet, o Wallace Neguerê, trouxe essa informação nas suas redes sociais ontem. Eu até conversei com o Neguerê agora há pouco, antes do Bom Dia Gigante, e ele falou, cara, eu estou muito otimista, só que é uma situação difícil, não é uma situação fácil. Mas estou muito otimista porque a fonte que me passou é quente e o Neguerê tem todo o meu respeito, toda a minha admiração. É um cara que faz um trabalho de jornalismo em Brasília espetacular, sucesso absoluto, primeiro lugar no Ibope lá quando trabalhou no SBT, deixou o SBT esse ano, está na NS Sport, fazendo um ótimo trabalho, vai fazer a cobertura da Copa do Mundo, junto com o Thiago Leifert, Galvão Bueno, enfim, é um cara que hoje milita no jornalismo esportivo e com muito prestígio. E ele normalmente não dá essas informações de contratação. No Vasco, por exemplo, ele falou, quando muita gente falou, o Robert Renan tem interesse, ele falou, o Robert Renan será jogador do Vasco. E ele acertou. E agora traz essa possibilidade do Otamendi, dizendo que é um jogador que o Vasco tem interesse e está negociando. Ninguém, e mais uma vez, ele não disse aqui que o Vasco vai contratar o Otamendi, mas que o Vasco tem interesse e está negociando.
também é uma possibilidade. Valeu, Neguerê, tamo junto, você sabe que você mora no meu coração. Então tô aqui as informações do mercado da bola, por enquanto, aqui nesse Bom Dia Gigante, agradecendo demais a rapaziada que manda mensagem, troca uma ideia. Deixa eu passar lá no Live Pix, agradecer a galera que mandou mensagem nos últimos dias, nos últimos momentos aqui no canal Atenção Vascaínos. Agradecer a Letícia Fernandes, que mandou um Feliz Natal. Valeu, Letícia, obrigado pela sua mensagem. Tá aqui também o Otávio, que mandou uma mensagem pra gente, o Amarildo Mira, abraços, rapazes, estamos juntos. João Muniz, Flávio, boa noite. Será mesmo que o Pedrinho não quer a reeleição? Isso poderá ter implicações. Depende, cara, vai depender do próprio Pedrinho. Hoje, por exemplo, inclusive, o Flávio fez um Acorda Vascaíno muito interessante. Você que ainda não assistiu, depois corre lá para ver. O José Roberto Paiva, doido para Nike chegar logo nas lojas, vestir o manto sagrado, saudações vascaínas. Rodrigo Cirino, um abraço para o melhor canal de Vasco no YouTube. O Wilson, boa noite. Wilson de Boa Vista, Roraima. O Vasco tem que anunciar um nome F antes de virar o ano. Tamo junto. O Carlos Gemes, depois de muitos anos, agora eu acredito que cujo processo para reconstrução seja feito. Valeu, obrigado, Carlos Gemes. Manda um abraço pro Felipe. Sabe de algo do Altamente? Acabamos de falar aqui, meu parceiro. Tamo junto. O Paulo Fortunato, o Ricardo Dias, o Zedequias da Silva também, dizendo que o Vasco vai ser campeão em 2026. O César de Guapimirim, grande abraço, que quer conversar com a gente. Pô, César, manda uma mensagem pra gente através do Saque do AV. Quem sabe você também se transforma em membro do canal. E aí você conversa com a rapaziada toda ligada aqui no canal Atenção Vascaíno. Gente, eu fiz aqui um Bom Dia Gigante, queria fazer um Bom Dia Gigante mais curto, mais, vamos dizer assim, mais dinâmico, mas não deu, né? As informações são muitas, então eu deixando aqui você aqui muito bem informado, sempre é o mais importante. Quero agradecer demais a galera que mandou mensagem, deixa a sua mensagem aqui, mas você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo que é importante para chegar a outros vascaínos. Grande abraço a todos vocês, hoje tem tradicional live, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos, e olha, hoje promete, porque a gente não vai parar de apurar não, para trazer a informação para você ligado no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!